Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 65ª aula da nossa Escola Bíblica Online. Estamos aqui já há bastante tempo, 65 domingos, e estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Como é bom entendermos, aprendermos a Palavra de Deus. Não é ouvirmos e ficarmos quietos com aquilo que estão falando. Nós precisamos ver que é verdadeiro aquilo que estamos ouvindo. Então, por isso que nós aprendemos a Palavra de Deus. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aí anotando, tudo certinho para você poder estar estudando, estar revendo, todo o seu estudo. Nós falamos na aula passada sobre a profecia de Ágabo, onde ele predizia que haveria fome naquele lugar. E também aquela região, ela seria visitada por Saulo e por Barnabé, Jerusalém e Antioquia. Nós vamos falar agora sobre Herodes, que vai perseguir a Tiago e a Pedro. Vamos adentrar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 hoje, versículo 1 e 2, diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. O rei Herodes era o Agripa I, e a igreja de Jesus Cristo, ela é sempre perseguida. E Tiago é filho de Zebedeu, irmão de João, um dos 12 apóstolos. Está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 2 a 4. Verso 3, 4, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendeu também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, e tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então agora mata Tiago, e eles percebem que os judeus gostaram disso. Então eles vão fazer ali uma política, para ter prestígio entre os judeus. Então, pouco tempo antes da Páscoa, eles fazem isto por conta da festa. Então, eles deixam ali Pedro numa escolta de 4x4, que são 16 homens tomando conta de Pedro só. E depois da Páscoa, então, seria Pedro julgado no Sinédrio. A igreja está tensa, acabou de perder Tiago, então ela está com o coração enlutado, muito triste de perder um dos líderes. E vamos ver agora como que a igreja vai reagir, como a igreja vai agir. Versos 5 e 6, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Então, nosso maior recurso é a oração. A igreja, ao invés de ficar desesperada, falando demais, murmurando, questionando, não. A igreja se reuniu para orar. Havia oração incessante em favor de Pedro. Herodes tinha as informações dos acontecimentos milagrosos, então ele deixa Pedro bem guardado, achando que nada poderia acontecer ali que saísse fora do seu controle. Mas é engano de Herodes, Versos 7 e 8. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então o anjo do Senhor aqui, quando é falado essa expressão, eles ligam ao Antigo Testamento, Nós percebemos que muitas coisas
escrita na Bíblia, no Novo Testamento, liga ao Antigo Testamento, para que aqueles que acompanham só o Antigo Testamento vejam a verdade daquilo que a palavra de Deus diz. Então foi solto e não houve reação alguma dos soldados. Indica o grande poder de Deus de interferir como desejar para cumprir o seu propósito. Então Deus faz e desfaz como Ele quer. E tudo isso porque a igreja orava incessantemente a favor de Pedro. Verso 9 e 10. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro achou algo demais para acontecer. O anjo cumpriu sua missão, que era tirar Pedro da prisão, para seguir o seu caminho. E mostra então a ação de Deus na vida de Pedro. Verso 11, então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então o povo judeu queria a execução de Pedro. Quando nós lemos me livrou, nós acreditamos que Deus assim o fez. E quando Tiago é morto, será que Deus era com ele, estava agindo na vida dele? Claro que sim. O mesmo Deus que permitiu a morte de Tiago, agora ele vai libertar Pedro da prisão por causa do evangelho. Deus faz tudo para velar sobre a sua palavra. Então, nem sempre Deus vai agir com libertação, fazendo o que nós estamos esperando seja feito. Nem sempre. É o propósito dele que vai ser cumprido. Deus tem seus planos, são os melhores e Deus foi honrado. Verso 12 e 13. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, conominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Então nós temos aqui Pedro, um prisioneiro que está na rua agora, identificável por ser Pedro, preso de novo. Então ele vai à casa de Maria, que era ali a casa de João Marcos. Ele escreveu o Evangelho de Marcos, onde havia reuniões da igreja, um lugar seguro para ele ficar. Então pessoas ali se reuniam para cultuar e orar. O postigo é assim, tem um portão grande, tipo assim, um portão da garagem, e nós temos um portão menor, onde nós abrimos e entramos, né, a pé, sem precisar abrir o portão que entra o carro, né, ali da garagem. Então esse é o postigo, é um portão pequeno. Verso 14 e 15, reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhes disseram: estás louca? Eles lhes disseram: estás loucas? E ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: e o seu anjo? Seu anjo, existem anjos de guarda? Isso é uma ideia de catolicismo. Havia uma crença de que cada pessoa tinha um anjo. Isso era uma crença. E este podia tomar a forma de uma pessoa entre os judeus. Então Lucas cita aqui que ao invés de crer, estavam orando por isso, gera uma explicação dizendo que seria um anjo de Pedro e não ele. Então vai aprendendo ali, não tem anjo de guarda não, tá? Deus manda o exército dele para tomar conta de você quando for necessário. Essa citação não ensina que cada pessoa tem um anjo. A Bíblia diz sim que tem anjos
e que protegem o povo de Deus, mas não diz que cada um tem um anjo. Isso não é bíblico, tá? Quando eu era da igreja católica e acreditava em anjo da guarda, né? Que tomava conta da gente, a gente tinha um anjo 24 horas por dia, né? A gente até brincava que dava muito trabalho, né, pro anjo, mas não existe isso não, viu? Isso aí é pura balela, não existe. Nós temos sim anjos de Deus que cuidam do seu povo, mas não discriminando que cada um tenha um. Quando eles usam a expressão é o seu anjo, eles estão sendo irônicos ali com a criada, né? Dizendo que ela tá louca, né? Ou existiam pessoas ali que acreditavam nessa crença. E porque a igreja está num período de transição, judeus mais gentios. Então, eles podem estar sendo irônicos por vários motivos ali. Verso 16, 17, entretanto, Pedro continuava batendo, coitado do Pedro. Então, eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Ficaram surpresos. Pedro conta tudo o que aconteceu e Pedro só avisa o que aconteceu. Agora, esse Tiago que Pedro está citando é o irmão de Jesus, porque o apóstolo já havia morrido, né? Quando Pedro foi preso, aquele apóstolo foi preso antes, foi morto antes da prisão de Pedro. Então, a igreja ali vai seguindo agora a sua obra. Verso 18 a 19, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submeteu as sentinelas a inquérito e ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali por algum tempo. Então, a ação de Pedro, tudo isso que aconteceu com Pedro do anjo foi à noite. E os soldados, na verdade, foram mortos, quando diz que eles foram justiçados, né? Eles não cumpriram a sua missão, né? Estavam ali por conta de não acontecer nada a Pedro, que ele fugisse para que ele fosse julgado no Sidédrio depois. E ali eles não cumpriram e foram mortos, ordem, né, de Herodes, do rei Herodes. A morte de Herodes agora. No versículo 20 diz: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a eles depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, e pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Então, a liderança de Tiro e Sidom estavam em conflito com Herodes, né? Briga política, e tem uma audiência com ele para arrumar essa divergência, fazer as pazes. Eles queriam paz, né? Pois eram abastecidos pelo rei. Gostando ou não, tudo que eles necessitavam vinha das mãos do rei, né? Então, eles precisavam ter este acordo, esta paz entre eles. Verso 21, 22, em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. É a voz de um Deus e não de homem. Flávio Josefo, um historiador que registrou muita história da época, tem ali a história dos hebreus, ele narrou muitas histórias deste tempo. E ele registra que Herodes celebrou jogos em homenagem ao imperador. Isso aí era o que acontecia em Cesareia. Por isso, Herodes estava lá. Aqueles moradores que vêm fazer as pazes com Herodes, puxando, né, o saco de Herodes, era ali chamando-o de Deus. Eles estavam ali colocando Herodes no patamar de um Deus. Verso 23 a 25, e no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado a glória a Deus, e
e foi comido de vermes e expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então, Lucas narra que diante da ação de Herodes, de aceitar ser tratado como um Deus, ele morre, né? É tipo assim, um cisto de solitária, alguma coisa assim, né? Um verme que o comeu. Deus sempre vai triunfar sobre os perseguidores, a palavra do Senhor, né? Mas esta palavra crescia. Então, tem uma missão, ajuda para o povo, né? Trazem com eles João Marcos, né? Para Jerusalém. Então, agora vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo, de Saulo e Barnabé. Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. As viagens missionárias vão nos ajudar a entender as cartas de Paulo, né? Então, em Antioquia, Lucas mostra que a igreja estava bem estruturada também. A igreja não é feita de qualquer jeito. Ela tem leis, regras para serem seguidas, né? Por isso que ela não pode nascer do nada. Quando ela é bem administrada, ela cresce. São capazes de formar, então, uma liderança. E Barnabé era a ligação da igreja de Jerusalém com Antioquia. Colasso era irmão de criação de Barnabé. E Deus envia missionários para levar esta palavra até lá. Verso 2 e 3, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, o impeliu sobre eles as mãos e os despediram. Então, eles tinham uma vida de consagração, né? Cenário onde Deus atua, comprometidos com o Senhor, jejuando e orando. Como o Espírito Santo disse, haviam profetas e talvez através deles que o Espírito Santo tenha falado. Agora vão se separar para o trabalho especial através de Barnabé e Saulo. A igreja é informada sobre isso. Impôs as mãos, indica abençoar e despedir em paz. Então tem um caráter aqui bem oficial, né? Verso 4 e 5. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Selênia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. João, levado para ajudar os apóstolos, primeiro iam aos judeus, né, que era o padrão, quando houvesse sinagoga local, e depois aos gentios para pregar Jesus. Eles seguiam ali um padrão, né? A ilha de Chipre é ali no mar Mediterrâneo. Agora vamos falar sobre Elimas, o mágico. Versos 6 e 7, e havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Pafos era a capital de Chipre. Bar-Jesus era o judeu fora do judaísmo. Bar, em aramaico, era filho de, e Jesus era o seu nome. O procônsul era uma autoridade, governador de uma província, nomeado pelo Senado romano, geralmente por um ano, né? Governador de estado, hoje no Brasil, seria mais ou menos isso. Então, existia uma oposição. Agora, verso 8 e 9, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico,
porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Era comum mais de um nome, né? Ali os romanos, um romano e outro judaico. Falso profeta é um instrumento de Satanás, né? Agora é inserido o nome de Paulo. Aqui nós temos a primeira vez onde o nome Paulo é tratado, né? Saulo era o nome judeu de nascença e Paulo o nome romano, né? Como cidadão romano que era. Verso 10 e 11, então paramos ali onde Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando-lhe os olhos, disse-lhe: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caíam sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, Bar Jesus, filho de Jesus, Paulo diz, Bar diabo. Paulo é duro para com ele, né? E Lucas demonstra que toda obra de Deus tem oposição. A oposição é de quem? É do diabo. Mas ela vence novamente porque existia a oportunidade para este homem transformar o seu coração por algum tempo. Então ele vai ficar cego. Mas fica cego imediatamente, é um juízo de Deus sobre ele. O verso 12, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então houve uma conversão, não temos se foi duradoura, né? Mas ele creu naquele momento, mostra o poder do juízo de Deus, mas também a sua misericórdia. Agora João Marcos volta para Jerusalém, verso 13 e 14. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfília. E João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia de Pisídia, indominam sábado a sinagoga, assentaram-se. Então, João Marcos abandona a missão. Vamos ver que essa atitude de Marcos causa divergência com Paulo. A Antioquia de Pisídia era outra Antioquia. Várias Antioquias eram em homenagem a Antíoco, um personagem da antiguidade. Então, o padrão de viagem ao chegar vai expor a palavra aos judeus primeiro. Então, eles vão primeiro à sinagoga. Então, a Antioquia, Selênia e Chipre, Salamina, Pafos, Perge e Antioquia novamente. No final aí da sua Bíblia deve ter um mapa das viagens missionárias de Paulo, você pode aí acompanhar. Nós estamos falando da primeira viagem. Verso 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então estavam na sinagoga, são bem recebidos, têm o culto deles e lhes dão a oportunidade de falarem. Então abre o cenário para o testemunho de Paulo, agora em Antioquia. Paulo agora vai pregar, né, em Antioquia da Pisídia. Nós vamos parar aqui hoje, né? Vamos encerrar a nossa aula aqui para entrar neste assunto que é muito interessante, muito poderoso. Começamos agora com a missão de Paulo, né? Verdadeiramente em estar pregando para todo mundo, principalmente para os gentios. Então, que você tenha aí aprendido, esteja gostando desta aula, participe, deixe aí o seu curtir, compartilhe, né, com as pessoas que você conhece. Olha, quero dizer uma coisa para você. Você posta tanta coisa no seu Facebook, você posta ali propaganda,
né? Propaganda ali de verdura, de lanche, de tanta coisa. Coloque os nossos cultos na sua página. Você está levando a palavra de Deus, está ali levando a nossa igreja, a igreja que você serve, né? Então, faça isso. Coloque na sua página a Escola Bíblica, compartilhe os nossos cultos, né? Você o assiste, compartilhe na sua página, você está se alimentando dos nossos cultos, da palavra que Deus está trazendo ali através dos seus servos na nona igreja. Então eu queria pedir isso hoje de manhã, quando eu estava orando, Deus colocava firmemente isso no meu coração. Pessoas colocando ali quantos comerciais, né, fazendo propaganda de graça. Faça de graça para o Senhor, porque Ele vai te recompensar em dobro. Amém? Tenha um excelente domingo com a sua família, esteja aí muito abençoado, continua guardadinho aí e um beijo grande no seu coração.